Tá ruim, calma, vai piorar. Novo aumento de impostos divulgado pelo atual governo. Onde a gente vai parar? Agora querem tirar a isenção tributária sobre as LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e vários outros ativos que estão entrando nesse pacote, a gente vai falar já já. Caraca, Gui, vai piorar mesmo? Vai piorar mesmo. E hoje, inclusive, o dia que eu estou gravando esse vídeo, que é segunda-feira, o dia seguinte ao anúncio, os nossos assinantes da Finclass receberam um relatório completo sobre a situação fiscal do Brasil. Quais são as expectativas em um cenário otimista, pessimista e um cenário base para os próximos anos e como isso vai afetar os investimentos deles, os investimentos que nós temos na carteira recomendada. Ah, Gui, mas será que os investimentos da Finclass estão indo bem esse ano conturbado? Não estão indo bem, tá? Estão indo excepcionalmente bem. Por quê? Nossa carteira está rendendo, 170% do CDI só em 2025. Detalhe, uma carteira equilibrada, sem correr risco desnecessário. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar 3 coisas, perfeito? Sobre tudo isso que tá rolando. Primeiro, quem vai pagar esse aumento dos impostos sobre investimentos? Bom, não é tão claro quanto você imaginou, não. Eu vou te mostrar isso. Segundo, vou te mostrar o verdadeiro problema do Brasil, porque nós estamos passando os últimos anos discutindo o quê? Aumento de impostos, quando na verdade essa não é a solução para o Brasil. E terceiro, o que vai acontecer daqui para frente, porque na minha opinião, eu acho que isso vai piorar. Bom, a gente precisa entender que o governo anunciou a volta do IOF 2 semanas atrás, o Imposto sobre Operações Financeiras. Então, toda vez que você ia fazer uma remessa para o exterior ou que um fundo de investimento ia fazer uma remessa para o exterior, mesmo que o fundo fosse de investimentos no exterior, ele ia pagar uma taxa de imposto, ele ia pagar um imposto. Isso tira a atratividade de você mandar o dinheiro lá para fora, já tirar uma boa parte do retorno quando o dinheiro vai e quando o dinheiro volta. A reação foi muito negativa. O que o governo fez? Ele recuou. Mas ao recuar, ele falou o seguinte: olha, eu preciso dessa arrecadação maior que eu vou perder, ou seja, que eu vou deixar de arrecadar com essa minha recuada do IOF. Logo, eu preciso encontrar outras formas de fechar esse buraco no meu orçamento. E aí, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conversou lá com Hugo Mota, representante da Câmara dos Deputados, e depois de 5 horas, como foram divulgadas as notícias, eles chegaram em um pacote onde eles pretendem tributar LCI, LCA, CRI, CRA, empresas, né? Ou seja, vão tributar as empresas, o JCP, o juros sobre capital próprio das empresas. As notícias já estão dizendo que essas alíquotas, esses impostos, podem atingir também os dividendos dos fundos imobiliários e, meus amigos e amigas, também dos fiagros, ou seja, são pouquíssimos ativos que passaram ilesos sobre esse programa de tributação. Quem vai pagar esse aumento de imposto? E ao contrário do que muitos imaginam, não será diretamente você. Poxa, como assim? Se vão tirar a isenção do imposto da LCI, da LCA, do CRI, do CRA, logo significa que eu vou ter um rendimento menor, correto? Não necessariamente. Quando você entra hoje na sua plataforma de investimentos, o que você enxerga lá é mais ou menos LCIs, LCAs, né, que são indexados ao CDI, pagando uma taxa de 93%, 94% do CDI. Pô, Gui, por que eu aceito receber uma taxa menor do que o CDI se investindo no Tesouro Selic eu conseguiria 100% do CDI? Você aceita isso por quê? Porque esse ativo, né, ou seja, a sua remuneração é isenta do imposto de renda. Aí os investidores fazem conta. Ah, se eu compro uma LCI que me paga 93% do CDI, ela é equivalente a um CDB, que paga imposto, né, que me paga mais ou menos 110% do CDI. Olha que interessante. Ah, entendi. Pô, Gui, mas quando o governo colocar o imposto que seja de 5% sobre os rendimentos obtidos, o que vai acontecer? É que as plataformas não vão continuar emitindo a 93%, 94% do CDI, porque os investidores vão fazer conta. Se antes eu aceitava comprar uma LCI a 93%, 94% do CDI, completamente isenta do imposto de renda, agora que eu vou ter que pagar um pouquinho de imposto, a gente não sabe ao certo, mas que seja 5%, eu só vou aceitar comprar essa LCI se ela me pagar uma remuneração de 95%, 96% do CDI. Você vai começar a enxergar dentro das plataformas LCAs e LCIs que antes eram oferecidas nesses níveis de taxa, nesses novos aqui, um pouquinho maior. Qual que é o ponto? A sua remuneração vai ficar muito semelhante ao que era anteriormente. Só que tem um porém. Qual que é o porém? Cadê o custo aqui, Gui? Cadê esse 5% de imposto de renda? Esse 5% de imposto de renda virou um custo maior para quem? Para o emissor. Lá para a ponta, o cara, o produtor rural, que está captando esse recurso através de recursos que você investiu na LCA. Ficou mais caro o crédito lá na empresa que está fazendo uma construção, que está no setor
setor imobiliário. Por quê? Porque agora as pessoas passaram a investir numa LCI com uma remuneração mais alta para compensar esse aumento do imposto de renda. Deixa eu te explicar uma coisa, porque isso acontece. E você aqui, investidor e investidora, que tem dinheiro e tem aqui, ó, empresas e negócios que precisam do quê? Precisam de dinheiro. Se você tem um aumento do custo para emprestar esse dinheiro, o que você faz? Você pede uma remuneração maior. Se não te pagarem uma remuneração maior, o que você faz? Ué, não vou investir nessa LCI, nessa LCA, vou investir o quê? No título público, no CDB, em outra coisa qualquer. Porém, essas empresas, esses negócios vão continuar precisando do quê? De dinheiro. A demanda por recursos vai continuar existindo. Então, muito provavelmente, pegava dinheiro emprestado a 93, 94% do CDI, vai continuar captando 95, 96% do CDI. Então, o que essa proposta vai fazer é aumentar o custo do crédito para empresas do setor imobiliário e para empresas do setor do agronegócio. Ah, tudo bem, às vezes você vai encontrar uma oferta um pouco menor de LCIs, de LCAs, de CRIs e de CRAs, mas no geral o que vai acontecer é que vai existir um aumento do custo de crédito para as empresas ligadas a esse setor. E olha só, né, um aumento do custo de crédito e um momento em que o crédito já está caro. Por quê? Porque a Selic está elevada, tá certo? Ou seja, isso pode fragilizar ainda mais setores que já estão ali, ó, combalidos pelo alto nível de juros do Brasil. Mas, o segundo, por que precisam tanto aumentar os impostos aqui no Brasil? O Brasil, pessoal, está vivendo um momento de fragilidade fiscal. Isso significa que o Brasil não consegue equilibrar muito bem o tamanho da sua dívida com o seu orçamento ano a ano. Aí algumas pessoas vão dizer o seguinte: que é isso, Gui? Tá maluco? O Brasil não tem problema fiscal nenhum. Isso daí, ó, é papinho de liberal. Isso é papinho de liberal. Sabe por quê? Que o Brasil tem uma dívida com relação ao seu PIB, Gui, de 76,2% do PIB. Sabe o que é pior, cara? Pra comprovar que você tá errado, Gui? Que os Estados Unidos têm uma dívida PIB de 120%. Que o Japão tem uma dívida PIB superior a 200%. E você tá falando que o Brasil e outras pessoas estão falando que o Brasil tem um problema fiscal? Calma. Porque a fragilidade fiscal de um país, pessoal, não depende única e exclusivamente do seu nível de dívida com relação ao seu PIB, mas depende de outros 3 fatores. E para simplificar, a gente vai tentar fazer um paralelo da dívida de um país com o orçamento de uma pessoa. Como é que a gente vai explicar isso? O Brasil tem uma dívida PIB de 76,2%, ou seja, o tamanho da nossa dívida é equivalente a 76% do nosso PIB. Nosso PIB é tudo que a gente produz em um ano. Então vamos pensar que o Brasil ele seja uma pessoa, e uma pessoa que tem uma renda anual de R$100 mil. Para essa pessoa ter um nível de endividamento com relação ao seu PIB, que aqui é a sua renda, similar, a gente vai entender que ela tem uma dívida de R$76,2 mil. Aí você vai falar o seguinte: ô Gui, essa pessoa aqui ela tem uma situação delicada, hein? Tá com um nível de dívida muito alto. Não dá pra gente afirmar isso. Pra gente afirmar que essa pessoa tá em uma situação delicada com relação à sua dívida, a gente precisa olhar outros 3 fatores. O primeiro fator, que não entra nesses 3 que eu coloquei, é o nível da sua dívida. A gente já tem aqui que é R$76.200, que é 76,2% do PIB, ou da sua renda. Segundo fator, muito importante, é a capacidade dessa pessoa de crescer a sua renda. Então eu vou colocar aqui, ó, crescimento. Por que isso é importante, Gui? Porque olha só, se essa pessoa está em uma ascensão profissional e ela é promovida de gerente a diretora, a sua renda anual sai de 100 mil e vai para 300 mil. Seu nível de dívida, que era 76,2% da sua renda anual, vai para algo perto de 25%. Olha só que interessante. Então, a capacidade de crescimento da renda de uma pessoa, ou melhor, de um país, ajuda muito a entender se ele está numa situação de fragilidade fiscal ou não. Terceiro ponto, juro. O juro é muito importante. Por quê? Se eu tenho uma dívida de R$76.200 e ela cresce a 5%, ela vai crescer mais ou menos R$3.500 aqui por ano, o que é relativamente pouco. Agora, se eu tenho R$76.200 de dívida e ela cresce a 30% ao ano, eu tô falando que de um ano para o outro ela vai crescer mais do que R$20 mil. E aí, se a minha renda não muda, aqui o meu percentual de endividamento sairia de 76 e ia para algo muito perto de 100% da minha renda anual. Opa, então juro é muito importante para a gente entender se o país, ou a pessoa, nesse caso, está em uma situação de fragilidade fiscal. E o quarto, mas não menos importante, é qual que é a capacidade dessa pessoa de economizar uma parte dessa renda aí que tá um pedaço da sua dívida, que eu vou chamar aqui, ó, de primário. O que é primário? É o quanto que ela economiza da sua renda anual e usa para pagar a sua dívida, tá certo? Se uma pessoa que ganha 100 mil gasta 80 mil no ano e usa 20 mil reais para pagar um pedaço dessa dívida, no outro ano, ela não tá com 76,2% de nível de endividamento.
endividamento? Ela está com 56,2% do nível de endividamento. Então, para a gente dizer se um país está numa situação complicada do ponto de vista fiscal ou não, a gente precisa olhar esses 4 pontos. Qual que é o nível de endividamento de um país? Qual que é o seu potencial de crescimento, ou seja, crescer o seu PIB, crescer a sua renda? Qual que é o tamanho do seu juros? Se seu juro é muito alto, se seu juro é muito baixo, isso pode mudar bastante o cenário. E o que esse país está fazendo? Está economizando de renda para pagar um pedaço da sua dívida. Se ele economiza muito, se ele economiza pouco, ou se ele está se endividando cada vez mais. Esses fatores vão dizer se um país está ou não em uma situação de fragilidade fiscal, tá? Por que que Estados Unidos e Japão, apesar de terem um percentual de dívida PIB muito maior do que o Brasil, não estão em uma situação tão delicada quanto a nossa? Apesar desse cara aqui dever 120% do PIB, esse cara dever mais de 200% do PIB, quando a gente olha, junta todos esses fatores, esse cara não vai crescer o seu nível de endividamento nem perto do que vai crescer o Brasil. Esse cara também não. Só que, qual que é a expectativa de crescimento do nível de dívida do Brasil? A expectativa, juntando todos esses fatores aqui, ó, esses 4 fatores de crescimento para a dívida do Brasil em um único ano é de 5 a 6%. O que é que eu tô querendo dizer? Que em um único ano, a dívida pública do Brasil é esperada de sair desses 76 e ir para 81% do PIB. É por isso que a gente está com um cenário de fragilidade fiscal. Não só porque a gente tem uma dívida com relação ao nosso PIB muito grande, mas porque ela está crescendo de um modo acelerado. Só que agora você já me deu a letra. Você já deu a letra, o que o Brasil tem que fazer? Então aqui é um nível, a gente não consegue mudar. Então a gente pode atuar, ó, na equação, do ponto de vista matemático, esses 3 fatores podem nos auxiliar para reduzir o nosso nível de endividamento e resolver esse nosso problema fiscal. Vamos ver como é que o Brasil ele pode resolver essa situação. A primeira é aumentando o nosso crescimento. Olha só, se o Brasil tem uma renda anual, simplificando, de 100 mil reais, deve 72.200, tem uma dívida PIB de 72,2%, se a nossa renda sai de 100 mil e vai para 105 mil, o que acontece? Nosso nível de endividamento, ó, ele vai para quanto? Mais ou menos para 72,6%. Ou seja, ele cai bastante. Pô, legal, Gui. Então vamos fazer o seguinte? Vamos apertar um botão e o Brasil vai começar a crescer mais. Dá pra gente fazer isso? Não dá pra gente fazer isso. Por quê? Porque o crescimento do PIB, ele é resultante de uma série de fatores. Não tem um botão lá que o governo, que o Congresso brasileiro aperta e o Brasil começa a voar, começa a crescer mais rápido, tá? Ou seja, nós temos uma capacidade de crescimento limitada, em torno de 2% ao ano, é o que a gente está vendo no Brasil hoje em dia. Ou seja, não dá pra gente acreditar ou apertar um botão imaginando que o Brasil vai crescer muito mais rápido. O que que isso significa? Não dá pra gente esperar que o ponto 1 nos tire dessa situação de dificuldade fiscal. Então vamos pro ponto 2. A nossa dívida pública, ela cresce a um nível muito alto. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é reduzir o juro no Brasil. Reduzir o juro no Brasil, pronto. Acabou o problema. O nível de juros ele é determinado para fazer o quê? Para controlar a inflação. Ele não está lá por uma questão fiscal. Ele não está lá para equilibrar o nível de dívida PIB do Brasil. Então, controlar a inflação é a principal função do nosso Banco Central. E ele utiliza o juro principalmente para isso. Se o Banco Central decide reduzir o juro para resolver o nosso problema fiscal no curto prazo, o que ele vai colher lá na frente? Uma inflação ainda mais alta. E ele colhendo uma inflação ainda mais alta a médio e longo prazo, o que ele vai ter que fazer depois? Ele vai ter que ter um juro, ó, ainda mais alto. Ou seja, mexer no juro para você tentar resolver um problema fiscal de curto prazo é você criar um problema ainda maior para o futuro, é você barrigar o problema e vai. Pô, não dá, velho. Você não pode fazer isso. Tem que resolver o problema agora, não barrigar lá para frente, beleza? Você vai escutar muita gente falando, reduz o juro que você vai resolver o problema fiscal no Brasil. Pô, não é assim, cara. O juro tá lá para controlar a inflação, pô. E mesmo com o juro alto desse jeito, a gente não tá conseguindo controlar esse cara aqui, pô. Então, se a gente reduz o juro na marra, a gente vai ter mais inflação, a gente vai ter menos atividade e depois a gente vai ter que subir o juro muito mais para compensar essa cagada que a gente fez no curto prazo. Mas tem um terceiro ponto que a gente pode resolver isso, pô. Primário. O primário é a diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta. Arrecada através do quê? De impostos. E gasta através do quê? Com as despesas. Desconsiderando, ou seja, menos o que ele gasta com juro. Esse aqui é o resultado primário. E olha só que interessante. Quanto melhor essa relação, quanto mais sobra aqui do quanto ele arrecada, frente ao que ele gasta, mais o governo pode utilizar para reduzir o tamanho da sua dívida. Se o governo equilibra melhor essa relação entre o que ele arrecada e o que ele gasta, a gente pode ter uma dívida menor lá na frente. Porém, é aqui que está o problema do Brasil. Tem duas maneiras de você melhorar o resultado primário. Uma é você reduzindo os gastos, reduz o G, os gastos do governo, e como o seu nível
nível de arrecadação ficou parado, o que sobra é o resultado primário. Você pode utilizar para reduzir a sua dívida. E outra maneira é você fazendo o quê? Você aumentar a sua arrecadação. Significa você fazer o quê? Aumentar impostos. E adivinha qual caminho que nós estamos tomando? O governo junto com o Congresso brasileiro. Reduzindo os gastos? Pô, a gente poderia cortar a emenda parlamentar, que já reduziria algumas dezenas de bilhões de reais aqui e nos ajudaria no orçamento. A gente poderia fazer valer o teto constitucional em todos os poderes e limitar o salário de todos os agentes públicos, dentro de todos os poderes, ao teto constitucional. A gente poderia fazer isso. A gente poderia reduzir uma série de subsídios e tudo isso, ó, entraria o quê? Em redução de gastos. Mas não! O que nós vamos fazer? Nós vamos optar por seguir esse caminho, aumentar a arrecadação. E aumentar a arrecadação significa o quê? Aumentar o imposto. Olha só o ponto. Brasília está nos dizendo o seguinte, hein? Em 2024, a arrecadação em carga tributária em cima do PIB do Brasil foi 32%. Sabe o que isso significa? Pra você ter uma ideia? Países da OCDE, que são considerados países desenvolvidos, têm uma carga tributária com relação ao seu PIB de 33%. Países da América Latina e Caribe têm uma carga tributária média em torno de 20% do PIB. Que Brasília está falando? Olha, brasileiro e brasileira, você que já paga imposto igual um país de primeiro mundo, cara, você que paga um imposto igual um país desenvolvido, isso não é suficiente. A gente tem que aumentar ainda mais o imposto para você, porque nós não sabemos gastar direito o dinheiro de vocês. Olha só que doideira, cara. A gente já tem uma carga tributária, pessoal, compatível com um país desenvolvido. Olha a média da América Latina e do Caribe, muito menor. E o que Brasília tá falando pra gente agora? Não vai ser suficiente. Isso aqui que vocês pagam de imposto não vai ser suficiente. A gente precisa de mais. Convenhamos, pô. Pelo amor de Deus. O certo aqui, com um país subdesenvolvido, que é o Brasil, é o Congresso, junto com o governo, encontrar caminhos para reduzir o gasto. É um tapa na cara da sociedade brasileira fazer uma proposta para aumentar a arrecadação. Pô. Pelo amor de Deus. Emenda parlamentar, teto constitucional para os salários, redução de subsídios. Por que ninguém faz isso? Não, querem aumentar impostos. Pô, Gui, por que vão aumentar imposto para investidor e investidora? Sabe por quê? Você não consegue cobrar imposto de duas pessoas, de duas classes. Vamos lá, vamos dividir o Brasil em classes? Aqui tem a classe mais baixa, que são as pessoas pobres, a classe média, e tem aqui a classe alta, os ricos, pô. Pô, você não vai jogar a carga tributária nesses caras aqui, né, velho? O Estado, a sociedade, precisa trabalhar para que esses caras prosperem, melhorem de vida. E quando eles melhoram de vida, pô, o país melhor para todo mundo, melhor para a classe média e para o rico. Os ricos, o que acontece? Cara, já é conhecido no Brasil que ricos têm uma flexibilidade muito maior para escapar de maiores alíquotas de imposto, né? Tanto é que as menores alíquotas efetivas de imposto sobre a renda são pagas por quem? Pelos caras mais ricos. Logo, o governo falou, eu preciso tributar alguém, porque eu não consigo equilibrar as minhas contas públicas. Governo, quando eu digo, tô falando governo, mais Congresso. Quem tem dinheiro e quem não vai ter o poder para desviar, ou quem não vai ter o poder de negociar aqui no Congresso, ou quem não é, né, representativo o suficiente no Congresso, para tentar escapar disso daqui, eu já sei. A classe média brasileira. Ela que vai ver, mais uma vez, os seus investimentos, a sua poupança para o futuro, para sua aposentadoria, sofrer com mais cobrança de imposto de renda. Ô Gui, mas como é que eu faço para ter uma carteira de investimentos que sofra o menos possível com isso? Você precisa de uma carteira de investimentos que seja recomendada por analistas de investimentos profissionais, que entendem tudo isso que vai acontecer, que entendem quais vão ser os ativos mais prejudicados, os menos prejudicados, inclusive se vão ter ativos beneficiados por tudo isso que está acontecendo. Quem pode proporcionar isso? A Finclass. Conta com mais de 15 analistas de investimentos profissionais que vão selecionar os melhores ativos para a sua carteira de investimentos, independente do patrimônio que você tenha. A gente vai te dizer qual investimento comprar, quando você comprar, quanto comprar, qual vender, quanto vender e qual colocar no lugar. Ou seja, você nunca mais vai precisar ler manchete, ler notícia e se preocupar, meu Deus, e agora? Será que eu preciso vender aquela minha ação? Será que eu preciso vender aquele meu ativo de renda fixa? Será que eu preciso colocar outro no lugar? Não, por quê? Porque nós vamos dizer exatamente o que você precisa fazer com base em tudo isso que está acontecendo e que, detalhe, ainda vai acontecer. Se você clicar no link que está na descrição, você vai conseguir assinar a Finclass com 40% de desconto. Promoção especial do Dia dos Namorados. Ah, Gui, mas eu sou solteiro, não interessa. Aproveita a promoção que a condição é muito boa. Quem sabe você até não arruma um namorado na nossa comunidade lá, que tem mais de 40 mil investidores e investidoras comentando e se comunicando e aprendendo todos os dias, tá certo? Minha perspectiva é a seguinte, tá ruim, vai piorar. Sabe por quê? Porque mesmo com o aumento desses impostos aqui sobre os seus investimentos, meu amigo e minha amiga, o governo não vai fazer um resultado primário suficiente para quê? Para estabilizar a dívida pública brasileira. Mesmo com os aumentos do imposto
que o Congresso e governo estão propondo, a dívida pública brasileira não vai estabilizar. O que vai acontecer com ela? Ela vai crescer em um ritmo menor. É suficiente para resolver o nosso problema? Não é suficiente para resolver o nosso problema. Então o que eles vão fazer? Então eles vão cortar gastos, correto? Não agora. Pelo menos até que o governo mude a mentalidade ou mude o governo, nós não vamos ver corte de gastos, ainda mais se aproximando de um ano eleitoral. O que nós devemos continuar observando nas manchetes dos principais jornais e veículos de comunicação? Aumento de imposto.